povo do nono ano! Como é que vocês estão aí, hein? Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Tá tudo legalzão? Eu espero que sim, hein? Professora Amanda de volta na nossa área aqui no canal Educação para mais uma aula de ciências com vocês, não é isso? A gente se encontra aqui sempre para falar desses conteúdos que são super massa, dessa disciplina mais massa ainda, que é ciências, né? Que envolvem aí conhecimentos de várias áreas de estudos, né? Então, esse nosso componente vem trazendo hoje algo super, hiper, mega, ultra, max interessante. Bem legal. A gente vai falar hoje do sistema solar. Então, eu já adianto para vocês que a gente está preparando uma aula, ó, maravilhosa aqui para o nono ano, na nossa próxima semana. Estamos nos organizando para trazer algo lindo para vocês, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai conversar sobre esse sistema solar. Ou seja, desse agrupamento, né, de planetas em torno desse astro-rei, dessa estrela tão grande, que é a principal fonte de energia, é a principal fonte de energia luminosa, de energia térmica para o nosso planeta. Somente por conta da nossa proximidade com o Sol, na verdade, a distância correta, nem tão próximo e nem tão distante do nosso Sol. Só por conta disso a gente consegue ter a vida tal qual como conhecemos aqui na Terra. Então, a gente vai conhecer um pouco mais de quem são esses outros companheiros planetas da Terra aqui no nosso sistema e vamos saber um pouquinho mais também sobre esse nosso astro-rei, tá certo? Lembrando que dentro desse nosso conteúdo, nós vamos também trabalhar a forma como vários e vários povos, né? Eles já observavam o céu, tá certo? Eles já garantiam as suas atividades a partir da observação do espaço. Então, as estrelas, as constelações, o próprio Sol, a Lua, sempre interferiram, né, nesses processos, nessas dinâmicas da natureza. Na natureza não tem minuto, não tem hora. Isso foi invenção humana para a gente organizar a nossa vida com o tempo, né? Então, na natureza existem ciclos e esses ciclos eles se repetem. O dia, a noite, o dia, a noite, o dia, a noite. E dependendo da posição do nosso planeta, esse dia pode ser mais comprido, ele pode ser mais curtinho em uma dada época. Então, tudo isso vai depender dessa movimentação que os planetas fazem em torno do Sol, tá certo? Nós vamos conhecer essa história, nós vamos saber um pouco mais de cada um desses componentes. Combinado? Então, vem comigo para a nossa aula de ciências de hoje, começando com os nossos slides. Olha só, nossa aula comigo, professora Amanda. A disciplina é ciências e o conteúdo, o sistema solar. Vamos falar aqui do nosso astro-rei e de todos os planetas que estão na sua órbita, que estão girando e girando em torno dele, certo? Mas antes vamos falar dessa gata maravilhosa e olha só, Marie Curie era uma brilhante cientista que estudou bastante sobre a radioatividade no início do século XX. Entre as suas maiores descobertas estão a descoberta da radioatividade natural, né? Isso aconteceu em 1903, e alguns elementos químicos em 1910. E ela ganhou o prêmio Nobel por ambas descobertas. Então, a Marie Curie foi uma das primeiras, né, mulheres a receber essa premiação dentro dos estudos que aí vão ser mais relacionados, né, à física, principalmente. Tá certo? Então, a gente começa a conversar sobre isso e se pergunta: oxe, professora, o que é que tem a ver a radioatividade natural com o nosso estudo de hoje?
Hã? Que radioatividade é essa? Que emissões radioativas são essas? De onde elas vêm? Hã? Então, vamos dando seguimento aqui que a gente vai observar. Né? A gente fala sobre essa radioatividade natural porque a gente também observa que o Sol, o astro-rei do nosso sistema, né, planetário, do nosso sistema solar, ele é a principal fonte de energia da gente. E a radioatividade também é um tipo de emissão de energias. Tá certo? Então vamos falar um pouco sobre esses modelos astronômicos. Esses modelos astronômicos, quando a gente fala de astronomia, a gente está falando do estudo dos astros, né? A observação dos planetas, como é que estão posicionadas as constelações, tá certo? Então, a gente fala um pouco sobre isso, ok? Então, existe a astronomia e a astrologia. A astrologia, ela já está relacionada com o estudo lá do horóscopo, né? As pessoas falam dos signos. Aliás, eu quero saber os signos aqui das pessoas que estão no nosso estúdio. Fátima, qual é seu signo? Vamos ver se a gente descobre. Como é? Ela saiu, qual é o teu então? Touro, um taurino. Ixi, diz que taurino adora comer. Adora comida, né? Diz que adora fazer muita comida. Eu não sei se a Andresa ela não é taurina, porque eu também vejo muita Andresa dando valor a essas coisas aí. Deve ter touro no mapa dela. A Andresa, a nossa intérprete, que está aqui com a gente, né? Ela está aqui abaixo de mim, ó, mas na verdade no estúdio ela está aqui do ladinho, ó. A Andresa é ariana. Dizem que os arianos adoram uma confusão, é verdade, Andresa? É mentira, ela disse que não é verdade. Eu sou escorpiana. Dizem também que os escorpianos adoram uma confusão, são vingativos, mas isso é mentira também. Ó a bruxa falando. Brincadeiras à parte, isso é objeto de estudo da astrologia, tá bom? Os signos, a regência, né, dos signos em cada pessoa. Então, a astronomia é uma ciência de fato. A astrologia, eu acho que até hoje ela não é considerada uma ciência, não. Tá certo? Apesar de que todo mundo, né, conhece um pouco, fica sabendo, alguns acreditam mais, outros menos, mas todo mundo já teve contato com esse tipo de conversa, né? Por isso que eu faço essa brincadeira, pergunto para vocês. E aí, gente, essa astronomia, ela vem acompanhando a humanidade desde sempre, né? Então, a nossa próxima aula vai ser justamente para conversar sobre astronomia e cultura. Nessa aula, Deusa, qual é o teu signo? Capricorniana, aficionada por trabalho. Adora trabalhar, capricorniana. Adora estar em atividade. Né? É verdade isso? É, eu disse uma coisa boa, né? Se eu tivesse dito, por exemplo, que ela gostava de uma treta, né? Que ela era rabugenta, ela dizia assim, isso é mentira. Estão dizendo que capricorniano é, ó, a mãozinha para abrir, diz que atravessa um rio com um sorrisão na mão e o bicho vai inteirinho para outro lado. É verdade, é? É não, professor. Menino, tá aqui o maior frégio nessa história de signo. Mas, voltando à nossa história, né? Vamos voltar aqui para a nossa conversa também. A gente vê que o nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre astronomia e cultura, tá? Então, o estudo desses astros e como essas observações acompanham as mais diferentes culturas, né, dentro da nossa compreensão, dentro dos nossos estudos e tudo mais. Então, falando nisso, né, em cultura, olha só, os chineses foram um dos primeiros povos a estudarem os fenômenos astronômicos, né? Então, a gente fala de estudo e tudo mais, mas a gente tem que entender que todos os povos da humanidade inteira têm relação com os astros, desde quando gente é gente. Por quê? Se olha para o tempo de plantar,
através da lua, se olha para a época de colher através, né, da lua também, o melhor momento de pesca. As atividades humanas, elas acontecem regidas aí desde sempre pela orientação de alguns astros importantes, né? Então, os chineses foram os primeiros que estudaram, mas isso é porque a gente também sempre observa essas culturas de fora, mas os nossos povos originários daqui, os nossos indígenas, eles também, né, estudaram demais sobre astronomia. Não é que estudaram, mas tinham uma compreensão, a percepção desde das histórias de criação do universo até realmente a observação dos astros para localização, para, enfim, para se situar dentro das atividades que precisavam ser feitas. Tá certo? Olha só outra informação legal. Vou afastando aqui para mostrar para vocês nos slides. Os antigos navegantes orientavam-se pelo movimento da Lua e pelas estrelas. Então, as estrelas elas serviam de guias, né, para essas navegações. Então, as embarcações tomavam rumos, né, com as pessoas guiando-as a partir da posição das estrelas. As mitologias grega, romana e de outros povos do passado procuravam explicar os fenômenos observados como manifestações divinas. Então, gente, é muito interessante. Na aula que vem, nós vamos observar, inclusive, as explicações. Por exemplo, para fenômenos como eclipses, né? A passagem, né, dos cometas que passavam ali com a cauda, né, os meteoritos. Gente, vocês imaginam, né, como que devia ser interessante quando ninguém sabia o que era aquela sombra cobrindo todo o sol. Tu imagina num tempo passado, antes de existir ciência, como as pessoas percebiam esses eclipses? Hein? Então existiam ritualísticas, existia o medo, né? Toda a mística e a magia, a imaginação e as culturas acerca da explicação desses fenômenos, tá certo? Então esses fenômenos também estavam ali em algumas das civilizações, né? Colocados como manifestações dos deuses. Ontem mesmo eu estava estudando para a aula que vem, né, para da semana que vem, e eu estava vendo que alguns povos, né, eu não lembro quais, gente, eu acho que os indianos, egípcios, eu não lembro. Eu sei que eles explicavam, né, tinham no site umas 7 explicações de diferentes culturas para dizer por que, que acontecia o eclipse, né? E aí tinha um que era como se uma pessoa, uma divindade, arrastasse uma coisa que passasse na frente do sol. Eu achei super massa. E aí várias e várias explicações, né? Antes da astronomia enquanto ciência, existiam e também associavam essas manifestações dos céus como situações divinas, né? Situações que vinham, né, dessa manifestação dos deuses, tá bom? Então, a gente vai conversar sobre isso numa aula super interessante na terça que vem. Então, enquanto isso, ó, vamos falando, ó, Cláudio Ptolomeu, em sua obra Almagesto, propõe um sistema planetário geocêntrico. Alguém pode me dizer o que é geocêntrico? Geo quer dizer terra. Olha para essa imagem e responde para mim o que é geocêntrico. 2 minutinhos na tela para a gente responder essa primeira pergunta. Valendo!
Muito que bem. Então, quando a gente fala desse sistema planetário geocêntrico, a gente relembra que geo quer dizer terra, ou seja, a Terra está bem no meio do babado, é ao redor da Terra que os outros planetas vão orbitar. Preste atenção aqui nessa imagem. Então, esse é o modelo geocêntrico. Olha lá no cantinho superior dessa imagem azul. Está aqui a Terra. Em torno da Terra gira a Lua, depois Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol. Olha como essa Terra é chique mesmo, viu? Menina, eu vou te contar, viu? Então, depois que vem o Sol, que orbita em torno da Terra, assim como Marte, Júpiter e Saturno. Então, esse modelo proposto é o que a gente chama de geocêntrico. A Terra está no centro. Vamos anotar aqui, ó. Então, os planetas. Não, vamos botar assim: o Sol e os demais planetas, né? Orbitam em torno da Terra. Esse modelo aqui, que é do século II, olha só, a gente está no século XXI, beberes. Isso faz muito tempo, né? Ele foi proposto por Ptolomeu, mas ele caiu, não rola não, viu? Ele não é verdadeiro. A Terra não está no centro do sistema solar. Senão era sistema terrestre, não era não? Então é o sistema solar, rapaz. Então quem está no centro é o Sol. Então Nicolau Copérnico no século, conta aí comigo, eu sempre tenho um delay aqui, vamos lá. 10, 5, 6, 16, obrigada. Sabia que quando eu tinha a idade de vocês, eu ficava morrendo de medo da professora pedir para eu ler os textos que tinham algarismo romano? Aí todo o texto meu, de todo o livro, ele tinha escrito assim, ó. Eu passava a leitura na frente e botava o númerozinho para dizer que eu era Guabes, mas eu tinha dificuldade para ler, ainda hoje. Mas contei aqui com o nosso auxílio precioso, nosso diretor de imagem, que deu um grito lá dentro. 16, professora! É isso mesmo, muito obrigada. É assim que a gente vive em cooperação. Então, Nicolau Copérnico, no século XVI, em sua obra Sobre a Revolução dos Corpos Celestes, esse aqui é o nome da obra, tá? Propôs um sistema heliocêntrico. 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 O que será que quer dizer esse modelo heliocêntrico? Do jeito que eu fiz a primeira vez, eu vou fazer da segunda. 2 minutinhos para a gente responder. O que é um modelo heliocêntrico proposto pelo Nicolau Copérnico? Responde para mim. 2 minutinhos na tela.
Vem. Ok, meus amores, então, assim como a gente pergunta, geocêntrico se referia a um modelo onde a Terra estaria no centro do sistema terrestre, né? Não poderia ser sistema solar se ele se chamava assim. E aí, Nicolau Copérnico, ele propõe esse modelo heliocêntrico. Professora, por que não era solcêntrico? Oh, pelo amor de Deus, né? Hélio é um dos principais gases que compõem, né, esse astro, o Sol. Então, o hélio, por isso que heliocêntrico, se refere ao Sol estar no centro desse nosso sistema. Então, eu vou dar um zoomzinho, me afastando aqui um pouquinho. Olha só, presta atenção nessa imagem, tá? A gente tem aqui a representação do Sol no centro desse sistema. E a gente vai fazer essa anotação também. Vem comigo, olha só. Vamos colocar aqui embaixo. Esse sistema heliocêntrico quer dizer que o Sol, né, os planetas, a Terra, vamos fazer o contrário da afirmativa de cima, tá certo? A Terra e os demais planetas orbitam em torno de quem? Do Sol, do astro-rei, composto principalmente desse gás também, que é um gás muito presente, né, no universo, que é o hélio. Então, a gente vai seguindo nessa observação, nesse histórico da astronomia, vai falando sobre Galileu Galilei, que através da utilização de alguns instrumentos ópticos, né, algumas lentes, algo como os telescópios mais primitivos, ele obteve fortes evidências a favor de Copérnico, ou seja, a favor desse modelo proposto, que era heliocêntrico. Contudo, ele foi obrigado a deixar suas ideias para trás, né? Ele foi perseguido. Não era possível que ele pudesse contribuir com essa teoria. Olhe que os nossos cientistas, eles já passaram por várias perseguições. Na história da ciência existe muito isso. Porque o conhecimento, ele é uma forma de emancipação. Vocês sabiam disso? Quando a gente sabe das coisas, a gente se aproxima mais da nossa liberdade. Por isso que é tão importante estudar para que a gente conheça as coisas que já estão ditas pela ciência, tá? Por isso que é tão importante que a gente obtenha esse conhecimento, porque o conhecimento liberta as nossas ideias, a nossa mente e liberta a gente também de situações, né? Então, Galileu Galilei, ele comprova que o modelo heliocêntrico está correto, mas ele foi tão perseguido que ele foi preciso que ele parasse com o prosseguimento das suas observações, né? E aí a gente vem com Johannes Kepler, estabeleceu em definitivo o movimento dos planetas após enunciar as 3 leis que descrevem o movimento planetário, tá bom? Então a gente vem conversando sobre esse histórico, a gente fala muito sobre essa astronomia, né? Como ciência já, mas a gente vai observar que a ciência, hoje, inclusive, existem pesquisadores atualmente que estudam, né, a etnoastronomia. Sabe o que é a etnoastronomia? É uma ciência que estuda a compreensão de diversos grupos, né? Pode ser grupos indígenas, grupos de sociedades, né, de comunidades tradicionais, de como essas pessoas compreendem os astros, como os astros influenciam naquela cultura, tá certo? Então existem esses estudos e eu já estou convidando para terça que vem vocês não perderem a nossa aula que vai estar maravilhosa, linda, recheada de coisas importantes, de que esses povos já sabiam antes mesmo de astronomia ser ciência, os astros e a humanidade já caminhavam, ó, essa observação já era feita. E é sobre cultura que a gente vai falar na próxima aula, por isso que a gente está falando aqui um pouquinho mais rápido, tá bom? Desse contexto, tá certo?
Então, vamos conhecer o astro-rei, né, galera? O astro-rei, o Sol, o famosão, o bichão, que todo mundo gira em torno dele. Então, o Sol, o nosso astro-rei, o nosso querido, a maior fonte, e a gente já estudou sobre isso, né? De energia do planeta Terra. Ele tem características muito interessantes. Olha só, ele tem uma massa de 332,830 vezes maior que a massa da Terra, né? Ele tem um tamanho muito superior ao da Terra. Inclusive, vou já mostrar uma comparação. Deixa eu pegar a canetinha amarela que fica melhor para a gente anotar aqui, né? Olha só, ele tem um diâmetro em quilômetros de 1.390.000 quilômetros, o diâmetro dele. O que é o diâmetro? É você pegar, ó, o tamanho, isso aqui é o raio, né? E o diâmetro é você pegar essa reta aqui, ó. Então, isso aqui é o diâmetro do Sol. Olha o tamanho disso. 1.390 quilômetros. Ele tem uma idade de 4,8 bilhões de anos. Olha, professor, isso é interessante, porque a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Então, foi bem pertinho, né? O surgimento do Sol e da Terra. Foi 2 bilhões de anos nessa escala de tempo, não é tanto tempo, né? Comparando a existência dos planetas. Então, do que é feito o Sol, minha gente? Professora, eu nunca parei para pensar nisso. É de fogo, né, não? Sim, é de fogo. Mas o que é que faz com que esse fogo exista, né? No astro-rei. Ele tem uma composição química de hidrogênio, hélio, principalmente esses dois gases, né? Nitrogênio, né? Carbono, neon, ferro, silício, magnésio e enxofre. E tudo isso associado a uma temperatura elevadíssimas. Uma temperatura alta, altíssima, elevada demais. Olha aqui qual é a temperatura da superfície do Sol. 6.000 graus Celsius. Ora mais, se com 100 graus a Terra já evaporou. A Terra não, desculpa, a água. Com 100 graus Celsius, a água evapora. O Sol tem uma superfície que chega a 6.000 graus Celsius. Então, é muito quente. Muito quente. Então, olha só. Você sabia que os nossos mais distantes antepassados não sabiam que cerca de quase 100%, né, da energia recebida da superfície do nosso planeta vem do Sol? Mas, por outro lado, já tinham um conceito muito delineado da sua importância como fornecedor de luz. Então, o Sol, gente, ele vive, né, nessa bola de fogo e existem várias explosões, ó, que geram ondas, geram muita energia. E essa energia, ela vai chegar nos planetas de forma diferente, justamente por conta da proximidade ou da distância desse planeta. Então, o planeta, por exemplo, mais próximo do Sol é um planeta chamado Mercúrio. E Mercúrio, ele também é um planeta muito quente, porque ele está bem pertinho do Sol. Se a gente for considerando os demais, né? Mercúrio é o mais quente. E o último planeta, o planeta não, Plutão, ele seria o planeta mais frio. Por quê? Por causa da distância do Sol. Quanto mais distante, essa energia vai chegar com uma intensidade diferente, com uma intensidade menor. Tá certo, gente? Ok? Então, vamos lá.
Aqui no Piauí, a gente tem até uma expressão, né, que eu acho massa. Ei, fulano, vamos, sei lá, vamos passear, vamos lá na escola fazer um trabalho. Aí, que horas? Não, nós vamos quando o sol esfriar. Já ouviram falar dessa expressão? A gente vai sair quando o sol esfriar. Você sabe que horas o sol esfria, né? 5h30. 4 horas ali já está começando o processo, né? Mas ainda está na muleira ainda. Mas 5h30, meu amor, é a hora que o sol esfria no Piauí. Atenção você que não é do Piauí. Quando a gente disser a expressão do nosso dicionário de piauiês, quando o sol esfriar, isso quer dizer a partir de 5h30 da tarde. De tardinha. Será que o sol esfria? Não, cabeça. O sol não esfria nunca. O negócio é o movimento que a Terra faz. Então, ele já está transicionando do dia para a noite, então a temperatura vai cair um pouco. Então, a gente já diz logo que o sol esfria, porque quem manda no sol é a gente aqui, né, do Piauí, até porque de calor a gente entende bastante. Então, a gente tem uma explicação, inclusive, para essas altas temperaturas no nosso estado, na nossa região do nosso país, tá? A gente vive numa zona térmica do planeta que é quentinha por conta da forma da Terra, que é redonda. A Terra não é plana, não, como estão dizendo por aí. Eu já disse, eu já repeti. Ela não é plana, ela é geocêntrica, geocêntrica não, geomorfa, né? Então, ela tem esse formato arredondado, e isso faz com que existam diferentes regiões com diferentes temperaturas. E tudo isso tem relação com essa chegada da energia do Sol nas diversas regiões do planeta. Tá certo? Então, se a gente vai já ver, vai já começar a estudar o planetinha Terra, e aí a gente consegue visualizar melhor, tá bom? Então, olha só essa imagem. A imagem ao lado estabelece uma relação proporcional entre as dimensões da Terra e do Sol. Entretanto, a distância não está escalonada. Não é uma imagem que representa a distância do Sol para a Terra, mas o tamanho. Olha só. Presta atenção aqui comigo. Essa região mais alaranjada, mais avermelhada que você está vendo aqui, né, nesse canto superior esquerdo da sua tela, é o Sol. Um pedacinho do Sol. Olha a comparação entre o tamanho do Sol. Deixa eu voltar bem aqui, só para mostrar para vocês onde é que está o planeta Terra. Ó. Não, de vermelho não, professora. Não dá para a gente ver de vermelho, mulher. Aqui, ó. Aqui é a Terra. Não é nem isso tudo, não. Deixa eu botar melhor aqui. A Terra é só essa bolotinha bem aqui, ó. Se você for comparar o tamanho do Sol com o da Terra... Oh, meu Deus, professor, olha, minha gente, não é nada, uma poeira perto do Sol, né? Pequeno, muito pequeno, tá? Então, tu imagina o que é de energia que esse astro consegue emitir para os mais diversos planetas. Certamente, nessa imagem, a gente não está representando, como eu já falei anteriormente, a distância, mas a gente está observando aqui a escala de tamanho. Então, o Sol vai com aquele tamanho gigantesco e a Terra só esse filisquinho de nada aí. Perto do Sol, nós somos um planeta bem pequenininho, tá? Então, se fosse pela distância, o planeta que ia estar mais pertinho assim do Sol ia ser Mercúrio, tá bom? E não a Terra. Combinado? Tá certo, gente? Então, vamos adiante compreendendo ainda aqui o nosso Sol, né? A emissão da radiação solar. E aí, a gente lembra lá do primeiro slide que a gente falou da Marie Curie. Então, a gente conversa sobre essa cientista, né? Dizendo que ela ganhou um prêmio Nobel sobre esse estudo, essa descoberta acerca das radiações naturais. Então, essas radiações, elas vêm também daqui, do Sol, né? Então, a erupção de uma explosão solar que foi filmada pelos sensores da NASA. Ela aconteceu no ano de 1999, no dia 6 de março de 1999, às 8h08 da manhã. Olha aqui.
uma explosão solar. Isso aqui vive acontecendo na superfície do Sol, tá? Foi filmado pelos sensores da NASA e essas explosões solares que ocorrem nas manchas do Sol têm a força de milhões de bombas de hidrogênio. Aquelas bombas, né, que são mais potentes que as bombas nucleares, como aquelas bombas atômicas que todo mundo já ouviu falar. Tá certo? Então, a emissão dessa radiação solar. Eu vou fazer aqui agora um momento para fazer uma pergunta para vocês. Tá bom? Vou anotar aqui. No que é essa radiação, né? Qual a interferência? Para pesquisar, hein? Qual a interferência da radiação solar? Vou abreviar porque é isso aqui, disso aqui que eu estou falando, tá? Da radiação solar no planeta Terra. Vamos anotar? Qual a interferência da radiação solar no planeta Terra? Em pesquisando 3 minutinhos na tela e eu já volto. Valendo! Então, meus amores, quando eu peço para que vocês pesquisem qual é a interferência dessa radiação solar no planeta Terra, a gente pode até ficar assim meio assustado de cara, né? Poxa, mas radiação, professora, não é um negócio que faz mal? Depende do tipo da radiação, do tempo que você ficou exposto, né? Então, a radiação, ela
tem os seus benefícios e tem seus malefícios também, a depender dessas coisas que eu estou falando. No caso da radiação solar, a gente entende como radiação solar toda essa energia que o Sol emite e que chega aqui no nosso planeta, assim como chega nos outros planetas também, como eu falei, dependendo da distância, ela vai chegar de uma forma diferente. Então, ela interfere no nosso planeta de uma forma muito positiva, porque essa energia que chega do Sol aqui, ela chega em forma de calor, de luz, e isso faz com que haja a vida, a fotossíntese. Essa energia é convertida pelas plantas e entra, né, na cadeia dos seres vivos como essa energia que é necessária para que exista a vida tal como nós conhecemos. Tá certo? Então, essa é uma imagem, né, de uma explosão solar que aconteceu em 1999. Professora, quer dizer que nunca mais aconteceu? Todo dia acontece, né? Então, essas explosões, elas ocorrem, elas têm uma força gigantesca de milhões de bombas atômicas. Buf! Se uma bomba atômica já é um estrago, né? Então, para a gente imaginar mesmo o tanto de energia que emite uma explosão solar. Quando isso acontece, é sentida, né, energeticamente em todos os planetas essas explosões. Vamos adiante, conhecendo aí o nosso astro-rei. E aí a gente conhece também que a proximidade, né, o fato da Terra estar em órbita ao redor do Sol, a gente vai lembrar dos movimentos da Terra, tá? Existem movimentos além da rotação, da translação. Vamos ver aqui, ó, movimentos da Terra. Vamos só relembrar, hein? O movimento de rotação, onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo, né? Ela está aqui girando em torno do seu próprio eixo. E a translação, que é um movimento elíptico. Ele não é aqui, o Sol e a Terra aqui. Vamos fazer assim de um jeito bem bonito. Olha só, eu tenho aqui o Sol e eu tenho aqui a Terra. Não quero marcar texto, não, quero é caneta. E esse nosso planetinha, ele não vai girar de uma forma bem redondinha em torno do Sol, não. Na verdade, a Terra, ela gira em torno do Sol num movimento que forma uma elipse. Elipse é esse tipo de figura aqui, ó. Terra, aqui o Sol. Aqui a elipse. Ou seja, é a forma do movimento. Ele não é um círculo perfeito, mas um círculo mais achatadinho. Isso quer dizer o quê, professora? Do que isso importa? Isso importa porque em algum momento, né, essa Terra ela vai estar mais próxima do Sol. Em outros momentos, ela vai estar mais distante. Estão observando aqui, ó, comigo na imagem? Então, quando ela está mais próxima do Sol, a gente tem umas características, né, de estações do ano. E aí a gente tem, quando ela está mais distante, as demais. Olha só, vem comigo aqui para eu te mostrar, né? Esse movimento elíptico, juntamente com o eixo de rotação da Terra, é responsável pelas estações do ano. Quer dizer que a Terra, quando ela está nesse momento aqui mais afastadinho do Sol e ela vai se aproximando, isso aqui é o verão. Quando ela está se aproximando, aí vai ter um momento que ela vai começar a se afastar de novo. Olha a distância aqui como aumentou, né? Maior que essa aqui, aí entra no outono. Depois ela aproxima de novo, aí a gente chega na primavera. Depois ela afasta de novo o inverno. Então, a gente vê que as estações mais frias, elas são aquelas onde vão estar, né, o planeta um pouco mais afastado do Sol. E aí, isso aqui também tem nome, né? São os solstícios,
os equinócios, que acontece, que a gente estudou lá no 7º ano, tá certo, galera? Mas em algum momento, né, das nossas revisões, a gente também vai retomar esses conceitos, tá certo? Então, só para a gente relembrar que essas estações do ano, bem como o dia e a noite, elas são consequência do movimento da Terra. Então, vamos anotar que a rotação dá origem ao dia e à noite. E a translação, ela dá origem às 4 estações do ano. E essas 4 estações, elas nem são tão bem sentidas em todos os lugares do planeta, não. Por exemplo, aqui no Piauí, a gente não tem essas 4 estações bem definidas. A gente tem um verão chuvoso e um inverno seco. É interessante, né? Então, é um pouco diferente. A gente não vê aquele outono, como a gente vê nas imagens, aquelas folhinhas caindo. As folhas das nossas árvores vão cair aqui quando a gente está começando o período de estiagem, o período mais seco do ano. Porque aí as árvores elas vão precisar economizar água. Para elas não perderem água, não transpirarem muito pelas folhas, elas perdem folhas. Tem planta que perde algumas folhas e tem plantas que perdem todas as folhas. Inclusive, um momento mais maravilhoso do nosso ano está acontecendo exatamente nesse momento, que é a florada dos ipês. Vocês já repararam que os ipês estão florindo? Vocês já ficaram próximo a um ipê florido? Vocês já repararam o tanto de folha no chão seca? Então, ele derruba todas as folhas para poder florir. Ele passa uns dias ali sequinho e aí depois começam a surgir as primeiras flores, né? Quando é o ipê amarelo, você vê de longe assim, parece um pé de cuscuz. Oh, coisa maravilhosa, que coisa linda, né? E quando você fica um tempinho assim embaixo de um ipê, você escuta o barulho das abelhas, dos besouros que estão ali polinizando aquelas flores. Bzz, é barulhento. Se você se concentrar e prestar atenção na natureza, você vai ver o movimento todinho que acontece num processo desse. Então, isso não é nosso outono, né? Na verdade, a gente está entrando num período de seca. Tá? Então, essas estações do ano elas vão ser definidas pelo movimento de translação, mas em alguns lugares do mundo, como é o caso do nosso estado, a gente não tem elas todas assim bem bonitinhas, não. Ai, primavera, outono, verão e inverno. Tem gente que diz que aqui só tem 4 estações, seca, quintura, calor e mormaço, né? Ô, besteira, professor, isso é conversa. Mas nós, de fato, temos um inverno seco e um verão mais chuvoso. É interessante como aqui tudo é ao contrário, parece, né? Então, a gente traz aí essa relação entre o movimento do nosso planeta em torno do Sol e tudo que é proporcionado a partir disso, tá certo? Isso aqui a gente está dando uma revisada e aí a gente vai dar seguimento à nossa aulinha. Cadê aqui, menino? Deixa eu botar para a gente visualizar. E aí, para fechar o nosso primeiro momento da nossa aula, a gente vai falar da Lua, tá? A Lua, ela é um satélite natural da Terra. Ou seja, é um corpo celeste que está em órbita do nosso planeta. Eu tenho aqui a Terra e a força da gravidade da Terra atraiu para perto esse astro, esse corpo celeste, que fica orbitando também, né? Dando voltas ao redor do nosso planeta, que é chamado de Lua. O interessante é que a Lua também atrai a Terra, só que não de uma forma tão forte, né? Como a Terra tem sua gravidade, a Lua também tem sua gravidade. Então, a Lua, ela interfere em processos que têm relação com os fluidos, com a água do nosso planeta. A Lua, ela vai influenciar o movimento das marés, ela vai influenciar o momento do plantio, ela vai influenciar
vários outros fenômenos da natureza, né, que tem relação com os ciclos lunares. Inclusive, em algumas culturas, os calendários não são solares, são lunares, né? A gente já falou aqui em algum momento, por exemplo, sobre o calendário maia. Então, no calendário maia, a observação não é um calendário solar, ele é um calendário que segue o ciclo da Lua, tá bom? Então, olha só, dentro desse sistema solar, a gente já fala um pouquinho sobre a Lua, mas a gente vai falar depois dela de novo, tá? Então, a rotação, o dia da Lua, ele dura 29,5 dias na Terra. A translação, ou seja, o período que a Lua demora para dar uma volta completa no nosso planeta, tem em torno de 27 dias. E dentro desses 27 dias, a gente tem as fases, as 4 fases da Lua. O diâmetro da Lua, ó, como é que ela é bem menorzinha que o Sol. Ele tem 3.474 quilômetros. É o diâmetro, a distância de um ponto a outro da Lua é essa distância todinha, 3.474 quilômetros, tá bom? A temperatura máxima, ela chega a 123 graus Celsius, ela é bem quente. A temperatura mínima, ela chega a menos 233 graus Celsius, quando esfria abaixo de zero, mais de 230 graus, né? Então, esfria muito. E a gravidade da Lua, ela tem esse valor aqui, né? 1,62 metros por segundo ao quadrado. Interessante que a Lua não possui atmosfera. Ou seja, ela não tem essa camada gasosa como existe no nosso planeta Terra. Isso faz com que ela receba altas pancadas. A Lua é cheia de cicatrizes que a gente chama de crateras, né? Essas cicatrizes representam, né, as pancadas do choque, da colisão da Lua com outros corpos celestes, né? Então, meteoros, meteoritos, de vez em quando acertam, né, colidem com a superfície lunar e ela fica com esses buraquinhos, né? Que na verdade não são tão pequenos, existem algumas que são gigantescas, né? E aí, minha gente, com a Lua também tem altas lendas, né? Vocês têm alguma história para contar sobre a Lua? Que vocês ouviram quando era criança? Tipo, lobisomem, au, que aparece em noite de lua cheia. A deusa tá rindo aqui do meu uivo. Então, olha só, o lobisomem, né, que aparece na noite de lua cheia. Eita, professora, mas eu tinha medo do lobisomem, irmã. Ainda hoje eu tenho. Tem a história de que quando eu era criança me contavam assim, olha, se você reparar bem, lá na lua tem um desenho de São Jorge em cima do cavalo matando dragão. Vocês lembram? Aí a gente ficava lá, meu Deus do céu, cadê esse São Jorge, minha gente, que a vovó tá vendo? Aí tu olhava, oi, é mesmo? Aí você aproveitava ali aquela imaginação maravilhosa que só nós crianças, olha, que só as crianças têm, mas minha criança interior também ainda fala por mim hoje, né? E observava lá o desenho de São Jorge, lá na superfície da Lua, olha que massa. Então, são as sombras, né, também por conta do tamanho dessas crateras que vão formando manchinhas, vão formando buracos, né? Então, dizem, né, que essa lua, ela tem esses desenhos, essas coisas que a gente pode ver daqui. Então, é só usar a imaginação, abrir o coração que a gente vê sim. Tá bom? Então, tudo isso acontece, né? Esses choques, principalmente, que causam essas cicatrizes, esses machucadinhos na Lua, tudo por conta dela não ter atmosfera. Peraí, professor, então você quer me dizer que a atmosfera terrestre protege o nosso planeta contra essas colisões? Sim. Protege e protege demais. O nosso planeta tem essa proteção dessa camada gasosa que envolve a Terra. E essa camada gasosa ela existe também por conta, a gente viu nas aulas passadas, das transformações no ambiente que os seres vivos fizeram desde quando surgiu a primeira célula, né? Então, a gente que lançou, nós seres vivos, que lançamos mais oxigênio no meio, e esses gases eles foram se organizando em
entorno do nosso planeta, e isso faz com que ele tenha funciona como um grande amortecedor. Cai meteorito aqui, tem colisão? Tem. E às vezes quando eles entram na atmosfera, eles pegam fogo e a gente vê aquele risco luminoso passando. Eita, tá caindo uma estrela, faz um pedido. Meu Deus do céu. Aí você já faz logo um pedido, né? Então, feito o pedido, né? Porque é raro ver uma estrela cadente, porque a estrela nem cai, estrela é gás. Então, a gente vai falar um pouco mais disso na nossa próxima aula, já já. Pega uma água. A aula tu pega na volta que a gente vai continuar. Até mais!